Olá, hoje iremos trabalhar processo de aprendizagens. Então, ao longo de nossas vidas, passamos por diversos processos de aprendizagem que começam quando ainda somos bebês e se estendem até virarmos adultos. Isso acontece porque aprender é algo fundamental na vida das pessoas, independente da formação escolar ou da formação profissional. Constantemente, estamos em busca de novos conhecimentos que chegam até nós, mesmo quando nós não estamos esperando obter este conhecimento. A aprendizagem é um processo que envolve muito mais do que as competências, do que comportamentos ou habilidades. Ela engloba valores e experiências que nós adquirimos ao longo da vida. E também, esses valores e experiências, eles são agrupados em fatores cognitivos, fatores emocionais, fatores orgânicos, fatores psicossociais e até mesmo culturais. Por isso, nós precisamos entender que como é que se dá esse processo de aprendizagem e conhecer as diferentes teorias para poder ajudar a compreender melhor como absorvemos esse conhecimento. E essa compreensão ela pode ainda ser uma importante ferramenta para ajudar a potencializar a capacidade de aprendizagem das equipes, né, ou dos alunos, ou dos grupos que está sendo envolvido naquele momento, e aumentar ali a motivação das pessoas em relação ao desenvolvimento da aprendizagem. Então, mas qual é o conceito de aprendizagem? A aprendizagem é um processo de aquisição de conhecimento, de habilidades, de valores, de atitudes. É um fenômeno ou um método que está diretamente relacionado com o ato ou com o efeito de aprender. Ou seja, ela pode ocorrer por meio do estudo, do ensino, de um exemplo ou até mesmo de experiências que são estabelecidas por meio das ligações entre os estímulos e as respostas que nos são ofertadas durante o dia ou durante o desenvolvimento de alguma atividade específica. Tudo isso busca ajuda na adaptação do indivíduo ao ambiente em que ele está inserido. Então, esse indivíduo pode ser analisado a partir das diversas perspectivas, tanto que existem variadas teorias e processos de aprendizagem, ou seja, a aprendizagem ela é tida como uma função, uma das funções mentais mais importantes, tanto dos humanos quanto dos animais. E atualmente ela já é aplicada como um sistema em sistemas artificiais, né? Estritamente relacionado à educação e ao desenvolvimento pessoal. O seu estudo ele utiliza aí conhecimentos de áreas como a pedagogia, a neuropsicologia, a educação e a psicologia propriamente dita. Então, a aprendizagem ela está estritamente ligada a essas áreas. Ela é um processo contínuo a aprendizagem, pois as pessoas elas estão a todo momento assimilando novos conhecimentos e informações, seja de modo formal ou de modo informal. Então, como funciona o processo de aprendizagem? Ou seja, existem aí diversos modelos de processos de aprendizagem, mas a base de todos eles é que a aprendizagem ela compreende três tipos de domínio. O primeiro é o psicomotor, o segundo é o cognitivo e o terceiro é o afetivo. Nesse sentido, segundo a neuropsicologia, o processo de aprendizagem ele funciona de forma da seguinte maneira, né? Digamos assim, da seguinte forma. A primeira
reação é em nosso cérebro, quando começamos a aprender algo, que é uma sensação. Ela pode ser pelo tato, pode ser pelos órgãos dos sentidos, né? O tato, a audição, a visão, o paladar, o olfato. Em seguida, nós começamos a perceber de forma mais consciente as sensações que sentimos na primeira etapa. E o próximo passo é formar imagens em nossa mente, tendo como base a nossa percepção e o que associamos àquela sensação que nós tivemos, que nós sentimos. E finalmente ocorre a simbolização, que é a associação da sensação à imagem. E em seguida, né, feito esse processo de simbolização, que o indivíduo ligou aí a sensação à imagem, ele pode gerar um conceito. Aí vem a próxima fase, que é a conceituação. Mas existem outros modelos, como o da memória de curto e longo prazo, que no qual aquela informação que é realmente útil é passada para a memória de curto prazo e para a de longo prazo somente aquelas que são utilizadas e vamos guardando ali na nossa mente, né? Utilizadas repentinamente, não é aquela coisa que eu vou usar diariamente, como por exemplo o ato de escrever, mas algo que me aconteceu, que eu tirei de lição, mas que eu não vou estar lembrando sempre. Já a pedagogia, ela estabelece outros tipos de aprendizagem. Nós vimos aqui os tipos de aprendizagem em relação à neuropsicologia. E agora nós vamos ver em relação à pedagogia. A pedagogia, ela traz aí a aprendizagem receptiva, na qual o sujeito ele compreende o conteúdo aprendido e o reproduz, sem desvendar algo novo, né? Receptiva. Então, é baseada aí na educação tradicional, que o aluno era o receptor. Existe também a aprendizagem por descoberta, ou seja, os conteúdos eles devem ser reordenados para se adaptar ao sistema cognitivo de cada indivíduo. Então, cada indivíduo ele vai fazendo aí essa junção, essa adequação a esse conhecimento que ele já tem e a partir dele produzir um novo, vai descobrindo novas maneiras de linkar esses conteúdos às suas vivências. Também diz que a aprendizagem, né, dentro da pedagogia, a aprendizagem repetitiva, que é aquela que é produzida quando os conteúdos são memorizados sem que sejam compreendidos ou relacionados com os conhecimentos prévios, né, o ato de repetir, de memorizar. E, finalmente, dentro da pedagogia, tem a aprendizagem significativa, que é uma aprendizagem que eu sempre toco aqui, destaco para vocês a importância dessa aprendizagem significativa. Ou seja, essa aprendizagem que ocorre sempre que as pessoas, elas relacionam seus conteúdos, seus conhecimentos prévios com novos conhecimentos a partir aí das descobertas do ambiente e de outros fatores que influenciam esse sistema de aprendizagem. E os processos de aprendizagem, segundo o Piaget, né, é um dos, digamos assim, mais conhecidos, né? E Piaget, ele foi um grande biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, né? E ele traz aí, dentro de suas teorias, os processos de aprendizagem. Em seus estudos, Piaget, ele sempre acreditou que o principal objetivo da inteligência é auxiliar as pessoas a se ambientarem ao lugar onde vivem, ou seja, se adequarem ao lugar onde estão residindo, vivenciando experiências. Além disso, para Piaget, o desenvolvimento cognitivo do ser humano está diretamente relacionado ao acompanhamento das respostas mais elaboradas. Ou seja, é a partir daí que o homem começa a ter os seus insights, digamos, seu estalo, né, para o aprender, entender e encontrar formas de se adaptar ao seu novo universo. E Piaget, ele acredita ainda que
é através do conhecimento, né? Acredita que essa via de conhecimento e maturidade é que a pessoa começa a ter manifestações diferenciadas, ou seja, manifestações que fogem do senso comum, do que todo mundo faz e o que diz que está correto. E é dessa maneira que elas se tornam únicas. Então, Piaget ele começou a estudar como o conhecimento se desenvolve e concluiu que o crescimento intelectual do ser humano ele acontece em etapas. Tudo começa na infância, quando a criança ela inicia aí uma busca pelo equilíbrio entre aquilo que ela descobre no ambiente em que ela está vivendo e a sua capacidade cognitiva, então essa capacidade de linkar, de fazer essa ligação. Com isso, as estruturas mentais e o modo de pensar eles são utilizados para que se possa aí encarar e também moldar de acordo com as dificuldades que estão aparecendo. Então, o indivíduo ele vai sendo, digamos assim, moldado, adaptado em relação a toda a situação em que ele está inserido. Por isso, o Piaget ele dividiu aí o aprimoramento da aprendizagem em 4 estágios da vida de uma criança. Então, tal que eu trago aí a imagem de uma criança, de um bebê, né, na sua primeira fase de vida, que é o sensório motor. Depois eu trago a segunda, essa criança já aí mais ou menos com a idade de 7 anos, que é o estágio pré-operatório. Depois eu trago aí um jovem no estágio operatório formal, que é a partir dos 12 anos. Opa, perdão. Estágio concreto, operatório concreto, e depois eu trago o operatório formal, que é a partir dos 12 anos de idade para cima. Então, nós vamos ver aqui, né, que de maneira resumida, o primeiro estágio das fases da vida aí, do processo de aprendizagem, segundo Piaget. E o primeiro é o estágio sensório-motor. O primeiro estágio, ele dura aí do nascimento da criança, né, de 0 ano até os 2 anos de idade. Ele representa um período no qual a criança não possui autonomia, nem planos traçados e é mais dependente dos pais também. O que ocorre nesse momento é a evolução dos reflexos para as ações prazerosas. É quando a criança ela começa a utilizar a linguagem e conquista aí a percepção de si e do mundo ao seu redor. Nessa fase, os bebês usam a pré-lógica para ordenar aí os objetos do maior para o menor, ou seja, colocar uns sobre os outros, né? Por exemplo, então encaixando peças iguais ao desenho ou brinquedos, né? Esses brinquedinhos de encaixar, então ela consegue já fazer essa ligação. Para isso, para cada criança nessa fase, cada novo encontro ele representa uma novidade, ou seja, dar prazer para a criança, né? Algo prazeroso toda vez que ele tem contato aí com, principalmente com os brinquedos, né? Que o estimula a desenvolver aí sua parte cognitiva. O segundo estágio é o estágio pré-operatório, que ele vai dos 2 anos aos 7 anos de idade. Esse estágio ele representa a conquista da linguagem, a construção do mundo por meio dos símbolos. Então, a criança ela já consegue representar aí o mundo em que vive através do desenho, consegue expressar suas falas. Então, nesse estágio, o imediatismo do período sensório-motor, que é o primeiro estágio, começa a dar lugar às necessidades da criança em se adequar ao meio que vive, né? Porque a criança no sensório-motor ela é muito imediatista, então ela quer. Então, se ela não consegue, ela já chora ali para conseguir algo. Na fase aí pré-operatória, nesse estágio pré-operatório, o ego fala mais alto e tudo gira em torno aí da criança, né? O período do egocentrismo. É quando ela começa a exteriorizar palavras e tudo o que assimilou no passado. Então, ela vai lembrando de fatos e ela vai externando. Surge também aí o animismo. O que seria isso? São sentimentos pessoais que são transmitidos para os animais ou para objetos inanimados, né? Para os brinquedos, tem criança que tem apego por um carrinho para todo lugar que vai, ou para
por um dinossauro, por uma boneca, ou tem um animal de estimação que é tudo para ele. Então, é nessa fase que a criança, né, surge aí esse animismo. O terceiro estágio é o operatório concreto, que vai dos 7 aos 12 anos. Então, nesse período, a criança ela começa a desenvolver um conhecimento que a leva, né, à questão de se relacionar com as pessoas mais velhas. Nessa fase, ela também deixa de achar que é o centro do mundo, então já fica um pouco mais de lado, já não é mais aquele, digamos, o protagonista de tudo. E nessa fase também é quando se percebe que existem emoções, opiniões, carências que não são as suas e que até mesmo são diferentes. Então, nem tudo gira em torno dela, então ela já consegue ter essa percepção. Nessa etapa, ela é marcada pela presença da reversibilidade das ações mentais. E também nessa fase, a criança ela inicia uma lógica em seus processos mentais. Ou seja, assim ela consegue discriminar objetos por diferenças e por similaridades, né? Pelas semelhanças também. Também é nesse momento que ela passa a sentir as suas primeiras noções de tolerância e a utiliza a abstração empírica para construir a abstração reflexiva, né? Então, ela já consegue, digamos aí, aos 12 anos, 10, 12 anos, já ter essa noção mais tolerante de perceber o mundo e as situações. O quarto estágio é o operatório formal, que é dos 12 anos aí e vai até o restante da vida. O cognitivo da criança ele começa a avançar para a sua fase de vida adulta. Então, é nesse momento o desenvolvimento da inteligência do indivíduo digamos assim, dá um salto, né? Ela cresce, ela consegue compreender mais as coisas, criar mais coisas. Surge aí o pensamento lógico e dedutivo, né? Por isso, essa questão do raciocínio mais ordenado em relação à resolução de problemas, de questões escolares com maior facilidade. Aí o adolescente ele começa aí a realizar operações mentais que envolvem a abstração e a construção de hipóteses, né? Consegue fazer o processo de interpretação, uma produção de texto mais organizada. Além disso, nessa fase, né, os hormônios eles começam a agir e o corpo começa a passar pelo quê? Pelas mudanças, né? O que acaba afetando aí o comportamento dos nossos adolescentes. Mas é uma fase transitória que logo passa, mas que também esse processo de aprendizagem precisa ser bem trabalhado para que ele não se torne um adulto problemático. Ou seja, aí os sentimentos como revolta, né, incertezas, até aquelas frasezinhas clichês idealistas surgem e passam a ser bastante reais para eles, então eles conseguem internalizar qualquer coisa com muita facilidade. E é nesse ponto que nós temos que ter cuidado em relação à formação e desenvolvimento desses indivíduos. Processos de aprendizagem, programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela é também conhecida como PNL. Ela é uma abordagem de comunicação, de psicoterapia e desenvolvimento pessoal. Esse processo de aprendizagem, essa programação neurolinguística, ela foi criada em 1970 por Richard Bandler, que era estudante de sistemas e matemática, e também por John Grinder, estudante de psicologia e de linguística. As criancinhas aí eram bem simples. Um estudava sistemas e matemática e o outro estudava psicologia e linguística. Então, no processo de aprendizagem, segundo essa teoria, surge como uma ferramenta que tem o objetivo de desenvolver os níveis de aprendizagens pelo autoconhecimento. Ou seja, o que é isso? Busca estudar as experiências subjetivas de cada um. Como pensamos, representamos aquilo que vivemos e também a estrutura e os padrões do nosso comportamento, a linguagem e a forma como nós nos relacionamos. Então, é esses pontos, né, que a neurolinguística, a programação neurolinguística, ela estuda.
Ela também avalia todas as estratégias e atitudes que envolvem nossos comportamentos do ponto de vista físico, intelectual e emocional. Ela tenta entender como o nosso cérebro funciona, como ele funciona diante das situações mais rotineiras e cotidianas do nosso dia a dia. Então, ela busca entender aí como é que o nosso cérebro reage em relação às situações diárias. Para isso, o PNL, que é a programação neurolinguística, ela dividiu o processo de aprendizagem em 4 etapas, que é o que nós vamos narrar nesse momento para vocês. Primeiro é a incompetência inconsciente. O que é isso? É um estágio inicial, quando a pessoa não tem o conhecimento do que não sabe. Ou seja, ela vive a alegria ignorante por não saber. Nessa fase, não temos consciência de que não possuímos habilidade para executar tal função ou realizar aí uma determinada atividade, digamos assim. Tudo é muito novo. Sempre, às vezes, a gente se depara nessa situação, né? Na incompetência inconsciente, né? Algo que você realmente não sabe fazer, então é novo para você, mas você se propõe. A criança recém-nascida, por exemplo, ela não sabe que precisa andar. Ela está satisfeita em não saber disso, não é isso? Em que não ter o conhecimento que necessita dessa habilidade na maior parte da sua vida. Mas à medida que o tempo passa, ela começa a perceber, né? A criança começa a perceber que todos ao seu redor andam, somente ela que não anda. Então, é nesse momento que ela passa para o próximo estágio, que é a incompetência consciente, que é aquela que ela não sabe a determinada habilidade, mas ela sente a necessidade de desenvolvê-la, porque o meio onde ela está inserido, todos usam essa habilidade. Nesse segundo estágio, a pessoa toma conhecimento de que não tem habilidade, né, por certas funções ou atividades. Então, que ela desenvolve a curiosidade e a vontade de aprender, de entender como funciona, como a ação é realizada e de quais recursos ela precisa para desenvolver essa determinada habilidade. Ou seja, a criança ela percebe que as pessoas, né, em relação ao exemplo anterior, as pessoas andam, e a partir daí ela quer também fazer esse mesmo processo, ou seja, quer imitar. Então ela busca praticar essa habilidade e encontra maneiras, né, de progredir e realizar, no caso aqui, a habilidade de andar, como forçar o corpo para frente, para ficar em pé, né? Ela senta, ela vai jogando o seu corpinho para frente, tenta se equilibrar para ver se consegue a postura de fazer este movimento. Quando isso ocorre, a criança atinge aí o seu terceiro estágio de aprendizagem, que é a competência consciente. Ó, vocês veem que já mudou, já não tem mais o IN, né? Que é a negativa. Nessa etapa, conscientemente, o indivíduo sabe que sabe. Então, a criança ela já aprendeu a andar, então ela sabe que ela, ao se levantar do chão, ela vai conseguir dar os seus passinhos. Passa a ter mais confiança, ela entende que progrediu no seu conhecimento e que após tanto praticar essa atividade, ela se desenvolve de maneira automática. Você senta, levanta, sai caminhando, então isso fica gravado aí no nosso consciente. Portanto, a criança ela compreende que sabe andar e por isso coloca toda a sua atenção na execução dessa tarefa. Ela conclui que precisa equilibrar o peso, coloca uma perna na frente da outra, olha para o caminho por onde está percorrendo, então tem esta percepção. Além disso, ela necessita avaliar se existem obstáculos e que um deslize pode fazer com que ela, né, perca esse equilíbrio, ou seja, venha a cair. Então, após aí o seu esforço de repetição, né, da atividade, essa atividade ela se torna o quê? Espontânea. E até mesmo prazerosa, porque a criança, quando ela descobre que consegue andar, ela fica praticando toda hora que quer levantar e quer andar, quer levantar e quer andar, porque é algo que dá prazer. Porque quando conseguimos realizar alguma atividade que até então não tínhamos essa determinada habilidade, nos dá prazer realizar várias vezes. E aí a criança, ela já não precisa mais realizar todo o processo pensando nele. Quando ela consegue isso, né, ela já passa aí para a última fase, que é a
fase da competência inconsciente. Essa última fase do processo de aprendizagem é o ponto mais alto, pois já está aí executando a atividade de maneira mais automática. Para chegar até aqui, o indivíduo ele repetiu a ação exaustivamente, né? Então, ela superou as suas dificuldades. Ou seja, errar e falhar faz parte do quê? Do processo de aprendizagem. Não existe exemplo melhor para se dar em relação às etapas da aprendizagem, como o desenvolvimento da criança dos 0 aos 7 anos de idade. Né? Porque sempre erra e conserta, né? Então, esse errar, esse falhar faz parte aí do processo de aprendizagem. A prática, ela é algo fundamental para o processo de aprendizagem. E lembram aí da caixinha de Skinner, do estímulo-resposta, para que os indivíduos pudessem aprender. Lembram do filme? O professor treinou os alunos a desenvolver a habilidade de idiomas, da matemática, da literatura, de produzir texto. Então, nós somos seres que podem ser treinados, digamos assim, né? Não sei se esse é o termo correto a se aplicar, mas a partir do momento que você pratica aquela ação repetidas vezes, certo? Você vai conseguir adquirir, ou seja, desenvolver aquela habilidade que você tinha mais dificuldade. Então, para que se consiga passar pelas etapas e atingir seus objetivos, há necessidade de se praticar. Então, nessa fase, né, da competência inconsciente, a criança já anda naturalmente, que é algo inconsciente, que ela faz sem perceber. Então, podemos dizer que esse estágio é o que gera maior prazer no indivíduo, já que tudo ocorre de forma tranquila e normal. É como se a criança já tivesse nascido pronta para executar aquela ação, mas nós sabemos que não foi assim, né? Ela foi desenvolvendo conforme o treino, as repetidas vezes que ela executou aquela ação. O outro processo de aprendizagem é a ideia de Vitor Hugo Ferreira Júnior. O Vitor Hugo, ele é um consultor de empresas, ele é professor e ele é palestrante, né? Então, ele elaborou uma teoria na qual ele defende que existem já não são mais 4, mas 5 etapas no processo de aprendizagem. Segundo o Ferreira Júnior, é essencial passar por todas elas quando você começa a estudar algo novo, ou um determinado assunto, ou um determinado curso, ou uma determinada atividade que você precisa executar, ou uma função no trabalho, certo? Ou chegar mais ou menos ao terceiro passo. Isso é porque antes dele o conhecimento não é assimilado, né? Até então, até o terceiro passo, que é o praticar, o conhecimento não é assimilado. Então, vamos conhecer as 5 etapas. A primeira etapa é o compreender. O que seria esse compreender? O momento inicial, né? É quando se tem o primeiro contato com o possível conhecimento. Seja ele no curso, ou na faculdade, ou no trabalho, ou seja, uma nova modalidade de aprendizagem. Então, segundo o Ferreira Júnior, o indivíduo ele entende que algo é importante, mas esse é apenas o primeiro passo, pois somente nós vamos conseguir entender o primeiro passo, né? A partir do momento em que nós formos tendo contato com os demais. E aí, somente nós possamos entender não significa entender, tá? Nós possamos entender que esse primeiro passo não significa que você aprendeu. Compreender não quer dizer que você aprendeu. Sabe por quê? Porque isso, muitas vezes, a informação ela pode ter sido compreendida, mas é repetidamente esquecida, mas ela não é repetidamente, gente, perdão, é rapidamente esquecida. Se você não continuar pelas próximas etapas, né? Você compreendeu algo, mas se você não seguir as próximas etapas, que a segunda etapa é o reter, você não aprendeu.
A retenção ela acontece quando a informação é mantida na cabeça da pessoa, consegue guardar. É a partir daí que o conteúdo, ou o ensinamento, ou a habilidade recebida começa a se tornar algo realmente útil. O conhecimento ele foi adquirido, mas não foi utilizado ainda. Então, por isso, ou por esse motivo, ele ainda não tem valor. Aí vem o terceiro passo, ou a terceira etapa, que é praticar. É nessa etapa que o conhecimento vai realmente, digamos assim, ser solidificado, ser guardado, né? Pois a partir do momento em que você pratica, você vai conseguir estar lembrando. Então, você vai internalizar, digamos assim, esse conhecimento. Uma informação sem uso, ela não tem valor. Então, a partir do momento em que você a coloca aí em prática, ela começa a gerar resultados. Por quê? Porque você vai guardar ela lá no seu inconsciente também. Com isso, passa, né, a evoluir aí nesse quadro nessas etapas aí de conhecimento. Então, para tanto, isso envolve mudar hábitos antigos, como, por exemplo, o termo que nós costumamos usar muito, que é sair da zona de conforto. E que é o que gera aí a motivação e a cobrança. Às vezes é muito cômodo fingir que não sabe do que avançar ou ir ao encontro do desconhecido. Então, dessa forma que o conhecimento ele ganha valor real e passa a trazer benefícios a partir do momento em que eu pratico. A quarta etapa, segundo Ferreira Júnior, é o disseminar. Disseminar, né? Agora que você já adquiriu aí o conhecimento e trouxe real valor para ele, é hora de transmitir esse conhecimento que foi compreendido, que foi retido, que foi praticado, né? Então, você vai ajudar outras pessoas, né? Vai transmitir essas informações que você conseguiu compreender, que você reteu em sua mente, que você praticou, ou seja, você tem propriedade, né, na ação desse conhecimento, dessa aprendizagem adquirida. Então, você vai passar essas informações, esse conhecimento para outros. É uma forma de permitir que mais pessoas se beneficiem com o seu conhecimento, o que pode ajudá-lo a fixar ainda mais o seu aprendizado. E a última etapa é criar. Essa última etapa ela é tida como o pico do processo de aprendizagem. É o momento em que você começa a gerar novos conhecimentos, a partir daqueles que você já adquiriu. Fatores influenciadores no processo de aprendizagem. Nós já vimos que a aprendizagem ela faz parte da interação complexa e contínua, né, entre o indivíduo e o ambiente que ele está inserido, mas também todo o processo de aprendizagem ele pode ser influenciado por diversos fatores. Aí nós vamos destacar aqui alguns dos principais. Primeiro é motivação. É quando existe interesse pelo assunto ou o aprendizado é melhor. A pessoa é motivada a ter uma atitude mais ativa e empenhada durante essa aprendizagem. Então, quando nós temos uma motivação para aprender algo, né, automaticamente a pessoa vai se dedicar. Então, consequentemente, ela vai absorver melhor esse conhecimento. O outro fator aqui é os conhecimentos anteriores ou conhecimentos prévios, né? São as aprendizagens prévias, podem condicionar as novas. É um conhecimento que só se concretiza quando ele se relaciona com os saberes que a pessoa já possui, então faz aí essa ligaçãozinha. O outro é a quantidade de informações, então a possibilidade de aprender novas informações ela é limitada. Por isso, ao mesmo tempo, não há assimilação de grande quantidade de conhecimento. O outro ponto é a diversidade das atividades, então variar a abordagem de um tema traz mais motivação e melhora a concentração. Então, se você traz aí uma temática, né, um conteúdo para o seu aluno, digamos assim, mas você vai trazer ele de maneiras diferentes, né, para que esse aluno ele consiga, né, melhorar aí a sua concentração e, consequentemente, desenvolver de fato a sua aprendizagem. A planificação e a organização. Então, esse ponto aqui, ele define os objetivos, né? Seleciona as estratégias, traz um plano de ação,
organiza o trabalho por etapas e avalia aí a questão dos resultados, né? Ajuda a promover um maior controle do processo de aprendizagem. Então, ter essa organização lógica, né? O próximo passo é a cooperação. A cooperação aqui, ele diz que a aprendizagem ela torna-se mais eficaz quando trabalha-se em equipe. Então, quando você faz essa interação, né, de ajuda mútua aí, principalmente em relação às atividades que demandam a resolução de problemas, se torna mais fácil o processo de aprendizagem para os envolvidos dentro desse processo. E o último fator aqui, né, influenciador na aprendizagem é a família. O ambiente familiar e cultural, ele traz aí para o indivíduo conhecimentos que foram adquiridos por meio dos pais, né? Essa herança, esses costumes, essas relações afetivas. Então, a família ela tem esse papel essencial aí dentro do processo de aprendizagem da criança. É uma família que costuma ler, é uma família que tem um conhecimento cultural, é uma família que não tem leitura. Então, tudo isso influencia nesse desenvolvimento do aluno. E são situações que serão, digamos assim, algumas situações vão de contramão ao processo de aprendizagem das crianças, porque o fator família influencia bastante. Então, aqui nós podemos conhecer, né, um pouco mais sobre o que são os processos de aprendizagem, né? Algumas das suas principais teorias, os fatores, né, que afetam aí, que nós percebemos aqui, na verdade, relembramos, né, que o fator família é um fator essencial. Com isso, foi possível perceber que são muitas as variáveis e os modelos com os quais uma pessoa adquire conhecimento, que transforma esse conhecimento e que absorve também esse conhecimento. Mas o que mais, digamos assim, podemos ressaltar em relação à prática ser a etapa essencial. Percebemos aí que nesses 3 momentos que a gente colocou, a prática ela é essencial, né, para o processo de aprendizagem, para o processo de aquisição do conhecimento. Ou seja, é importante que a pessoa participe ativamente do processo de aprendizagem, para que seja realmente adquirido e se transforme em algo de valor, não apenas para ele, mas para todos que estão inseridos ao seu redor, né? A família fica feliz quando a criança desenvolve uma habilidade, uma aprendizagem, e esse preparo também para a formação da vida adulta. Boa